E aí, tudo bem? Como vão vocês? Tudo jóia? Como eu tinha proposto um vídeo por semana, a gente ia falar sobre política, sobre coisas diferentes, para a gente abrir um canal de discussão. Eu estou fazendo o segundo vídeo, o primeiro deu um número legal de visualizações, eu agradeço, muito obrigado. Mas um assunto regional, um assunto municipal tem movimentado as redes sociais e eu, como usuário, como morador e como defensor da minha cidade, da história dela, eu preciso falar também que é o restauro, revitalização, reforma da Praça 14 de Novembro, que é a Praça do Coreto, aquela praça que fica ao lado da Igreja Matriz, ok? É sabido, todos sabemos que nós que usamos a praça, é sabido que é necessário um restauro. Não reforma, não, nem revitalização, porque a gente não vai... Um restauro mesmo, né, para recuperar as características e manter as características históricas dessa praça, tá bom? Só que essa praça, esse restauro, eu vou adotar esse nome, esse restauro ele está causando um incômodo na população em geral, ele está causando incômodo em quem usa a praça, em quem se preocupa com a história da cidade e com os registros históricos. Tá? Por quê? Porque na verdade essa praça ela tem duas alturas, ela tem dois pisos, ela tem dois níveis, ou seja, tem uma calçada que é um calçamento mais ou menos de um palmo, que é uma altura de uma calçada normal, sabe, mais ou menos um palmo de altura. Nas suas duas laterais, para quem desce Bartolomeu Bueno, sentido Igreja da Matriz, do seu lado esquerdo tem um calçamento com bancos, com os bancos de cimento que foram doados na década de 60 por vereadores e famílias parnaibanas numa reforma, que é quando ainda era chamado de jardim, quando o seu Osíris era prefeito. E do seu lado direito tem lá o mosaico feito com pedras portuguesas, que dá destaque ao todo o conjunto onde abriga o coreto Maestro Bildo, tá bom? Então, o que está causando revolta, o que está causando incômodo, o que está causando a pulga atrás da orelha do pessoal, é que vai existir um nivelamento, tudo vai ficar no mesmo nível da praça. A praça ela tem esse calçamento, além disso ela tem uma ilha também que tem mais ou menos a mesma altura, um palmo de altura, que separa o paisagismo da Igreja Matriz, fazendo com que tenha dois leitos carroçáveis, o mesmo leito carroçável que separa esses bancos de cimento do conjunto arquitetônico onde está o coreto, ok? E a praça é tombada pelo Condefá. O nivelamento, está sendo dito que o nivelamento vai ser por causa da drenagem da praça, Ora pois, se a drenagem funciona desde 1950, desde a década de 50, desde a reforma do prefeito, do seu Osíris, sabe, me soa meio estranho ser essa a resposta. Na verdade, o piso vai ser tirado todo, vai ser composto todo por mosaicos, o mesmo mosaico que acompanhando o desenho do mosaico próximo e em torno do coreto, daquela coisa toda. O problema todo é que a praça ela é tombada. Fiz um fichamento aqui para a gente falar tudo certinho. O tombamento do centro histórico, onde a praça está, ele aconteceu dia 13 de 5 de 1982, pela resolução número 49. O número do processo é 21.946 de 1982. O livro Tombo Histórico, onde está registrado isso aí, é de número 146. De número de inscrição 199, página 4. Esse tombo no livro data do dia 16 de 8 de 1982, ok? Todos sabemos da poligonal, que começa na Santa Cruz, essas coisas todas, Susana Dias, André Fernandes, Santo Antônio, Coronel Raimundo, Padre Miguel, todo esse entorno é tombado, inclusive eu moro dentro, é tombado pelo Condefá, e foi tombado na gestão do secretário João Carlos Martins, tá ok? Essas informações, elas foram levantadas e elas foram me passadas, parte dessas informações pelo Pedro do Canto, mas todas essas informações você consegue no infopatrimônio.org.br, está lá disposto para todo mundo ver. E isso que está incomodando o pessoal, está incomodando todo mundo, que esse nivelamento, se isso está dentro das normas, se isso pode acontecer.
Por que isso está causando? Por que está causando isso? Porque a gente não tem nenhuma informação se existe algum documento autorizando, se o CONDEFAD deu autorização, da mesma forma que não existe um documento e nem nome do engenheiro responsável, de quem vai executar a obra, do custo da obra e do tempo. O tempo foi explanado pelo prefeito no dia da audiência pública, que aconteceu no Cine Teatro Coronel Raimundo, que a obra vai durar até 8 meses. A previsão de entrega é em 6 meses, ok? Então, 6 meses, a praça 14 de novembro pode estar entregue para a população. Uma outra coisa que vem incomodando é que, segundo a prefeitura e especialistas, que a gente também não tem o nome, nenhum registro, nenhum documento sobre o mesmo, dizem que as árvores estão condenadas e as raízes elas estão estragando todo o pavimento, todo o calçamento, essas coisas todas vão ser substituídas por ipês, os 3 tipos de ipês, porque cada um floresce numa época do ano. O problema todo é que ipê não gera sombra. Foi uma pergunta, das 5 perguntas que o prefeito iria responder no dia da audiência, essa foi uma pergunta que eu fiz, por acaso a primeira pergunta, que eu fiz sobre o ipê. O ipê não gera sombra. E praça tem que ter sombra, porque senhoras gostam de sombra, aposentados gostam de sombra, crianças e bebês gostam de sombra, nós que bebemos uma cerveja gostamos de sombra, a praça é composta por sombra. Tem que ter sombra. Se não tiver sombra, não é verdade? Você vai estar lá nas dunas, né? Nas dunas de Natal, solzão na cabeça, essas coisas todas. E aí foi me dito que em algum momento todas as árvores perdem as folhas. Eu não sei, porque eu não sou biólogo nem botânico, da mesma forma que eu disse lá, se eu teria alguma sugestão naquele momento para falar de árvores que possam ser plantadas, que não estraguem o calçamento e gerem sombra. Eu já disse, eu não sou biólogo nem botânico, então eu não sei quais árvores poderiam serem plantadas naquele momento. Uma outra coisa que vai ser trazido de volta à praça é o famoso repuxo, uma fonte, um nome popular de uma fonte que eles estão chamando de redondo do prefeito, mas aquilo na verdade é um repuxo. As árvores estão trazendo comoção. Segundo, como eu disse, elas estão condenadas, não sei até quando, não sei até como. Aquilo oferecia algum tipo de risco para aqueles que usam a praça e fazem da praça seu ponto de encontro. Mas pelo menos nisso a gente vai acreditar, né? E uma outra coisa que aí sim tem me incomodado bastante, além da Praça da Matriz, é a Praça da Bandeira. Não é Praça das Bandeiras, é Praça da Bandeira, porque dali partiram as bandeiras paulistas para o interior, mas isso aí não tem nada a ver, é só uma curiosidade. Ali vai ser construído um bulevar com espelho d'água, cascata, e o novo paisagismo e tudo mais. O que acontece? Ali tinha o abrigo que foi demolido na década de 90, entre os anos de 93 e 96, na gestão do professor Aristides. Ali era a principal entrada da cidade, quando ainda podia circular no centro histórico veículos pesados, tipo ônibus de linha. Então era ali que passava o ônibus de linha que te levava até Osasco, Barueri, essas coisas todas, e na década acho que de 50 ou 60 passava a linha Ituana, que era a única forma de você chegar a São Paulo, se você não tivesse carro, nós sabemos que na década de 50, na década de 70 ainda é algo bastante caro para se ter. Então ali passava Ituana. Ali vai ser feito. Então, e essa parte tá me incomodando de verdade, porque assim, o que acontece? Será que essa parte vai ler? Será que esse paisagismo ele vai se integrar? Ele vai se integrar aos demais, ao resto, ao entorno? Será que espelho d'água, cascata, ponte, bulevar de madeira, essas coisas todas, ele faz parte, sabe? Ele consegue conversar, sabe? Ele vai conseguir conversar com a praça 14 de novembro? Será que não vai ficar destoado? Será que não vai parecer uma pracinha de shopping, uma pracinha de qualquer condomínio? E aí? Será que seria necessário mesmo o espelho? O espelho d'água e a cascata? Né? Deixa aí nos comentários se você acha que seria necessário. Uma outra coisa que foi levantada durante a audiência é o banheiro público. Na verdade, a revitalização, o restauro, a reforma, ela está sendo paisagística, ela não está sendo de infraestrutura, porque todo mundo sabe que embora muita coisa aconteça, muita festa aconteça, as principais festas aconteçam ou próximo ou no centro histórico, caso de Corpus Christi, Drama da Paixão, Antigo Mobilismo, Carnaval, não existe uma infraestrutura de banheiro público pro turista.
Nós temos aí um banheiro público, um feminino e um masculino, no antigo prédio do Correio que fica em frente à Igreja da Matriz. Foi levantado que não contemplava, a reforma não contemplava a criação de banheiros públicos. Não contempla porque não é uma reforma, um restauro, não é pensado na infraestrutura. Porque se fosse pensado na infraestrutura, certamente ia contemplar os banheiros públicos. Como não é pensado, não é contemplado esse banheiro público. E foi sugerido, foi explanado pelo prefeito e pelo vice-prefeito que possivelmente vão ser colocados banheiros como o João Dória quis espalhar pela cidade de São Paulo, que é um banheiro de metal, uma cabine de metal. Ele funciona mais ou menos como um banheiro químico, só que ele tem um descarte, não fica acumulado, ele é ligado à rede de esgoto. É um container, cara, é um container de aço inox, sei lá do que. É um container que, imagina o calor dentro desse container, essas coisas todas. Imagina o gasto disso e, na verdade, não tem pia para lavar a mão, mas, sabe, meia boca. Então, supostamente... Então, será que esse banheiro de metal ainda vai conversar com essa praça, com esse bulevar, que vai conversar com a praça da 14 de novembro? Fica aí a questão. Vocês me digam depois se vai conversar. Naquele dia, me foi interrogado, me foi questionado se eu teria alguma árvore. Na verdade, eu sei que existem vários tipos de raízes, de árvores, tal. Raiz pivotante, eu fiz um outro fichamento aqui, ó. Raiz pivotante, que é uma raiz laranjeira, raiz de escora, raiz respiratória, todo esse tipo de raiz. Mas, na minha pesquisa, eu não sou especialista, não sou botânico e nem biólogo. Alfeneiro, que é a árvore que está lá na praça, é a árvore que tem na praça. A alfeneiro, a raiz... Se foi colocada certinha, essas coisas todas, a raiz não estraga o calçamento, ela pode atingir 3 metros de altura e ele é tão usado em praças públicas, porque ela gera uma sombra gostosa, que ela é conhecida popularmente como árvore de prefeito ou árvore de praça. Tem outras árvores aqui, caça de nordeste, pau-fava, mas eu não as conheço, então fica a título de curiosidade. Tá, okay? Então é assim... Por que tirar as árvores e colocar IP? Por que não colocar alfeneiros novamente? Por que não fazer a poda e não fazer o espaço certo para que a árvore ela gere sombra e tenha um paisagismo legal? Então, é assim, o que nos falta, não é? O que nos falta? Nos falta o tempo que o prefeito só falou, que é até 8 meses, sendo que provavelmente vai ser entregue em 6. Nós não temos o custo, porque parte a Praça da Bandeira, a mão de obra será mão de obra própria da prefeitura. Mesmo assim, existe um custo que também não foi divulgado o custo da praça da 14 de novembro, nem da Praça da Bandeira, nenhum custo, nenhum tempo, nenhum engenheiro responsável, porque vai ter nivelamento, a gente sabe que vai ter que ter drenagem, essas coisas todas, então não tem um nome de responsável. Se alguém tiver, deixar aí embaixo. E as informações normais que a gente precisa de uma obra pública, principalmente uma obra que vai mexer tanto com o meio ambiente, né? Vai mexer com a história, né, cara? Vai mexer com tudo. Então fica aqui o meu vídeo sem edição, sem nada, meu vídeo direto, sem mimimi. Espero que vocês tenham curtido, que curtam, que comentem, que compartilhem. Vamos abrir essa discussão, a gente precisa falar disso, isso é necessário. Isso, sabe, porque isso pode abrir precedentes a outras intervenções que não agradem todo mundo. Então, eu sei como é difícil morar num casarão histórico, porque eu moro em um. Eu sei os custos que são para mantê-lo. É difícil, realmente é difícil, porque é tudo fora de medida, essas coisas têm que ser tudo feito, não existe nada no mercado que possa substituí-lo. Então, é assim, se a gente tem esse cuidado, se a gente se preocupa com isso, se a gente não consegue reformar porque a gente obedece à lei, como que fica a praça? Como que fica o poder público diante disso? Como que fica esse tipo de intervenção na praça? Tá bom? Comenta, compartilha, curte. Uma última coisa. Eu fiz uma tentativa de voo com um drone para a gente acompanhar, né, para todo mundo conseguir acompanhar como que estão o progresso desse restauro, reforma, ou como que você quer que seja. Na verdade, ele foi dividido em 3 porque caiu o sinal e eu não conseguia, era uma transmissão ao vivo, então o sinal caiu, o sinal era transmitido para o meu celular, que transmitia para o Facebook, para a minha página do Facebook.
Eu pretendo fazer isso uma vez por semana, assim como eu pretendo fazer esse vídeo uma vez por semana, para que todo mundo possa acompanhar o progresso e como está acontecendo, a não ser que eu seja proibido, né, como está acontecendo a reforma da praça. Beleza? Então aí, provavelmente esse aqui sair de quinta, o do drone vai sair antes, tá? Ou sai depois. Depende da disponibilidade do drone, depende da disponibilidade da minha pessoa, depende de um monte de coisa, tempo, essas coisas todas. Então, agradeço, muito obrigado. Ficou 3 vezes maior do que a proposta de 5 minutos, mas esse tema merece atenção. Beleza? Curta, compartilhe, deixa aí, vamos abrir uma discussão legal e vamos conversar sobre isso de forma séria.